O som do tapa do meu pai ecoou pela igreja antes mesmo que alguém conseguisse entender o que tinha acabado de acontecer. Um segundo antes, eu caminhava pelo corredor em direção ao homem que eu amava. No instante seguinte, meu véu estava caído sobre o chão de mármore, minha face ardia de dor e cerca de 200 convidados me encaravam em um silêncio absoluto. Meu nome é Mallory Bennett. Eu tinha 31 anos e passei os últimos 12 anos trabalhando como enfermeira neonatal, ajudando famílias a receberem seus bebês no mundo. Mas, justamente no dia que deveria ser o mais feliz da minha vida, meu pai ficou parado no meio do corredor da igreja e gritou para todos ouvirem: "Você realmente acha que ele deve se casar com uma assassina?" Todos os rostos se viraram para mim. Meu noivo, Gavin Mercer, ficou imóvel diante do altar, sem entender nada. Levei a mão ao rosto machucado, tentando processar aquela cena absurda. "Pai", comecei, mas ele não deixou que eu terminasse. De dentro do paletó, ele tirou alguns documentos hospitalares dobrados. Suas mãos tremiam, mas não era por arrependimento. Era como se ele estivesse convencido de que finalmente tinha revelado uma grande verdade. "Eu rezei para que esse dia nunca chegasse", ele disse em voz alta. "Mas ela me obrigou a fazer isso." Ele caminhou até Gavin e entregou os papéis. "Eu não vou deixar você destruir sua vida da mesma forma que ela destruiu a vida de outra pessoa." Gavin olhou para ele e depois para mim, completamente confuso. "O que ele está falando?" Eu não consegui responder, porque eu também não sabia. Meu pai abriu os documentos lentamente. Na primeira página havia o logotipo do St. Catherine Medical Center. No centro da folha, algumas palavras em destaque fizeram meu coração disparar: "Resumo de procedimento do paciente." Ele colocou os papéis nas mãos de Gavin. "Leia." Gavin hesitou. "Leia", meu pai insistiu. Dei um passo à frente. "Não faça isso." Meu pai olhou para mim e depois para Gavin, que começou a examinar os documentos. Aos poucos, vi a expressão dele mudar. A cor sumiu do seu rosto. "Não", ele murmurou quase em silêncio. Meu coração começou a bater ainda mais forte. "O que está escrito aí?" Ele não respondeu. Apenas encarava a última página, depois levantou os olhos para mim. "Meu amor", a voz dele falhou. "Isso é verdade?" Tentei pegar os documentos, mas meu pai os puxou de volta antes que eu pudesse tocar. "Esses papéis provam que ela fez um aborto escondida 5 anos atrás." Um murmúrio de choque percorreu a igreja. Algumas pessoas levaram as mãos à boca. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. "O quê?" Meu pai ergueu os documentos para que todos vissem. "Ela matou seu filho antes mesmo de conhecer você." Eu fiquei olhando para ele sem acreditar. "Eu nunca estive grávida." Ele soltou uma risada fria. "Então explique isso." "Eu nem sei o que são esses documentos." Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, minha mãe se levantou do primeiro banco. Ela caminhou até mim lentamente. Por um breve momento, pensei que ela finalmente iria impedir aquela humilhação. Eu estava errada. Ela parou na minha frente, olhou diretamente nos meus olhos e cuspiu no meu rosto. A saliva escorreu pela minha bochecha e caiu no meu vestido de noiva. Ela nem tentou esconder o desprezo. "Ele não vai se casar com uma mulher usada, sua aproveitadora." Aquelas palavras doeram mais do que o tapa. Minha madrinha de casamento e melhor amiga, Tessa Monroe, correu até mim. "O que vocês estão fazendo?" Minha mãe a empurrou. "Fique fora dos assuntos da família." Tessa quase caiu, mas conseguiu se equilibrar. "Ela é sua filha." A expressão da minha mãe permaneceu fria. "Não mais." A igreja inteira ficou em silêncio. Até o músico parou de tocar. Ninguém se mexia. Olhei para Gavin. Ele ainda segurava os documentos, com as mãos tremendo. "Olhe para mim", sussurrei. Ele levantou os olhos. "Eu juro para você. Eu nunca fiz um aborto." Meu pai interrompeu imediatamente. "Ela está mentindo." Ele apontou para o símbolo do hospital nos papéis. "Você acha que eu falsifiquei documentos médicos?" Eu queria gritar. Queria arrancar aquelas folhas das mãos dele e rasgá-las ali mesmo.
Mas, naquele momento, eu só conseguia pensar em uma coisa: alguém tinha criado uma mentira monstruosa sobre mim no dia do meu casamento. E eu precisava descobrir quem tinha feito isso. Em vez disso, estendi a mão em direção ao meu pai. Me dê esses documentos. Ele deu um passo para trás. Não. Você já mentiu o suficiente. Foi então que Gavin finalmente falou. Eu preciso saber a verdade. Eu estou dizendo a verdade, respondi, tentando controlar minha voz. Ele fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse lutando contra uma decisão impossível. Eu preciso de um tempo. Então ele fez algo que me machucou ainda mais do que o tapa do meu pai. Gavin tirou lentamente a aliança do bolso, colocou-a sobre o altar e, sem dizer mais nada, virou as costas e caminhou em direção à porta da igreja. Gavin. Corri atrás dele, mas ele não olhou para trás. As portas se fecharam atrás dele, e o som ecoou pelo salão silencioso. Foi naquele momento que percebi que alguém estava chorando. Era eu. Em poucos minutos, os convidados começaram a ir embora. Alguns evitavam olhar para mim. Outros me encaravam sem vergonha. Alguns cochichavam enquanto passavam. Eu nunca imaginei que ela fosse assim. Então era por isso que os pais dela interromperam tudo. Esses documentos pareciam verdadeiros. Cada frase parecia uma pedra sendo colocada sobre o meu peito. Tessa me abraçou com força. Nós vamos sair daqui. Apenas assenti, sem conseguir reagir. Enquanto caminhávamos até a saída, vi meu irmão mais velho, Colin, parado perto do último banco. Mas havia algo estranho nele. Ele não parecia surpreso. Não parecia furioso. Não estava tentando consolar ninguém. Ele estava sorrindo. Foi apenas por um segundo, mas eu vi. Era aquele tipo de sorriso que alguém dá quando um plano acaba exatamente como foi planejado. No momento em que nossos olhos se encontraram, ele perdeu a expressão. Mas já era tarde demais. Eu tinha visto. Aquilo não tinha sido uma explosão de raiva ou uma decisão tomada no calor do momento. Alguém havia preparado tudo. Com cuidado. Com intenção. Enquanto Tessa me levava para longe da igreja, meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens. Chamadas perdidas. Fotos. Alguém já tinha publicado o vídeo do meu pai me agredindo no meio do corredor da igreja. Os comentários apareciam tão rápido que eu mal conseguia acompanhar. Então chegou uma mensagem de um número desconhecido. Havia apenas uma frase. Os documentos são apenas o começo. Na manhã seguinte, meu casamento já tinha se transformado no maior assunto da cidade. Não porque eu era uma noiva. Mas porque eu era a noiva cujo próprio pai havia interrompido a cerimônia com um tapa. Um vídeo de 3 minutos tinha sido espalhado pela internet. Ele não mostrava tudo o que aconteceu naquele dia. Mostrava apenas os momentos que as pessoas queriam assistir repetidamente. Meu pai entrando no corredor. A mão dele atingindo meu rosto. Minha mãe me humilhando diante de todos. Gavin saindo da igreja. O vídeo terminava antes que alguém pudesse ouvir a minha versão. Em apenas 3 minutos, milhares de pessoas criaram suas próprias conclusões. A verdade, porém, era muito mais complicada. Coloquei o celular virado para baixo sobre a mesa da cozinha. Mas ele continuou vibrando. De novo. E de novo. Tessa suspirou. Não leia. Eu preciso saber. Não precisa. Mesmo assim, eu peguei o aparelho. Algumas mensagens vinham de desconhecidos. Seu noivo merecia alguém melhor. Mulheres como você não deveriam usar vestido branco. Seus pais foram corajosos por revelarem a verdade. Aquelas palavras doíam. Mas as próximas doeram ainda mais. Eram de antigos colegas de trabalho, conhecidos da época da escola e até parentes distantes. Ninguém perguntava se os documentos eram verdadeiros. Todos queriam apenas uma explicação. Ao meio-dia, recebi uma ligação da minha supervisora no St. Catherine Children's Hospital. Não porque eu tivesse feito algo errado. Mas porque os rumores já tinham chegado até o hospital. Malalerii, disse ela do outro lado da linha, com uma voz preocupada.
Precisamos conversar. A voz dela era calma e cuidadosa. Preciso que você venha até aqui. Eu entendo. Não haverá nenhuma medida disciplinar, ela explicou. Mas existem algumas perguntas que precisam ser respondidas. Uma hora depois, eu estava sentada em frente à chefe de enfermagem, Denise Carver. Ela juntou as mãos sobre a mesa e me encarou com uma expressão séria. Eu conheço você há 8 anos. Eu sei quem você é. Não acredito em fofocas da internet. Naquele momento, senti um pequeno alívio. Mas então ela continuou. Porém, o hospital já recebeu 12 reclamações. 12? Ela confirmou com a cabeça. Alguns pais estão perguntando se a enfermeira responsável por cuidar de bebês prematuros realmente escondeu um aborto no passado. Fechei os olhos por alguns segundos. Eu nunca estive grávida. Eu acredito em você, disse Denise. Mas acreditar não é a mesma coisa que ter provas. Ela deslizou uma folha de papel pela mesa. Eu acho que você deveria solicitar seu histórico médico completo. Eu já estava pensando nisso. Ótimo. Ela deu um pequeno sorriso triste. Por quê, se esses documentos forem falsos? Ela fez uma pausa e olhou diretamente para mim. Alguém trabalhou muito para fazer isso parecer real. Aquela frase ficou presa na minha cabeça durante toda a tarde. Alguém trabalhou muito. Não foi uma reação impulsiva. Não foi uma decisão tomada no momento da raiva. Foi algo planejado. Saí do hospital e fui direto para o setor de registros médicos. Uma funcionária chamada Amélia me recebeu. Eu preciso de todos os registros médicos que tenho neste hospital. Ela assentiu. Sem problema. Todos eles. Todos. Ela confirmou minha identidade, imprimiu alguns formulários de autorização e entrou na área onde os arquivos eram armazenados. 20 minutos depois, ela voltou carregando um envelope grosso. São cópias certificadas. Agradeci e peguei o envelope. Quando estava prestes a sair, uma mulher apareceu na porta de uma sala próxima. Meu nome é Valerie Sutton. Sou da área de conformidade do hospital. Ela olhou para o envelope nas minhas mãos. Você poderia me acompanhar por alguns minutos? Meu estômago se apertou. Aconteceu alguma coisa? Acredito que sim. Ela me levou até uma sala de reuniões privada e colocou outro conjunto de documentos sobre a mesa. Eu reconheci imediatamente. Eram os papéis falsos sobre o suposto aborto. Meu pai tinha enviado cópias para vários parentes naquela manhã. E alguém já havia encaminhado aquilo para o hospital. Valerie ajeitou os óculos. Esses documentos me preocupam por 2 motivos. Ela apontou para as páginas. Primeiro, porque são falsos. Segundo, porque são falsos de uma maneira muito sofisticada. Ela indicou a primeira folha. Este número de identificação do paciente não existe no nosso sistema. Depois apontou para outra página. O médico listado aqui se aposentou 4 anos antes da data em que esse procedimento teria acontecido. Ela virou mais uma página. E este registro eletrônico de horário não corresponde ao sistema que o hospital já utilizou. Ela levantou os olhos para mim. Quem fez isso não apenas alterou um documento. Essa pessoa criou um histórico médico inteiro do zero. Fiquei olhando para aquelas folhas. Você consegue provar que são falsos? Ela respondeu sem hesitar. Sim. E vocês fariam isso? Ela assentiu. Se as autoridades solicitarem, vamos fornecer tudo o que for necessário. Pela primeira vez desde o casamento, consegui respirar profundamente. A verdade existia. Ela só precisava de tempo para aparecer. Naquela noite, me encontrei com uma advogada indicada pelo Sindicato dos Enfermeiros. O nome dela era Elaine Prescott. Ela passou quase 1 hora analisando cada página em silêncio. Finalmente, fechou a pasta e me encarou. Eu vou assumir este caso. Você nem ouviu toda a história. Eu não preciso. Ela tocou nos documentos falsificados. Esses papéis não foram criados por alguém inexperiente. O que isso significa? Significa que quem fez isso tinha a intenção de destruir sua reputação de forma permanente.
Ela abriu um caderno jurídico e começou a anotar. Quero 2 especialistas envolvidos. Ela escreveu o primeiro nome. Um perito em análise documental. Depois escreveu o segundo. E um especialista em provas digitais. Ela fechou o caderno. Nada de entrevistas. Nada de responder nas redes sociais. Nada de reações emocionais. Ela olhou diretamente para mim. Nós vamos responder cada mentira com provas. Eu assenti lentamente. E o Gavin? Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Em vez disso, ela perguntou: Ele entrou em contato com você? Olhei para o meu celular. Havia 37 chamadas perdidas. Nenhuma delas era de Gavin. Não. Então deixe ele em paz por enquanto. E se ele acreditar neles? Ela fechou o caderno lentamente. Se o homem com quem você deveria se casar só consegue acreditar em você depois que você provar sua inocência, ela fez uma pausa. Então isso é algo que vocês dois terão que enfrentar. Ela me encarou por alguns segundos. Mas não agora. Depois. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça. Depois. Porque, na manhã seguinte, algo aconteceu que fez esse depois parecer muito distante. Elaine me ligou por volta das 8 horas. Eu já contratei o perito. Ótimo. Malalerii, a voz dela ficou diferente, mais séria. Ele me ligou. Meu corpo inteiro ficou tenso. Quem? Seu pai. Senti meu estômago revirar. O que ele queria? Ela respirou fundo antes de responder. Ele ofereceu uma maneira de fazer tudo isso desaparecer. Meu coração parou por um instante. O quê? Ela continuou. Ele disse que, se você admitisse publicamente que o aborto aconteceu, ele convenceria Gavin a perdoar você. O silêncio tomou conta da ligação. Então Elaine falou mais baixo. Eu gravei a conversa. Naquele momento, comecei a entender algo. Meu pai não estava tentando proteger a verdade. Ele nem sequer estava tentando proteger a própria mentira. Ele estava tentando me obrigar a confessar algo que nunca aconteceu. E alguém só tenta forçar uma confissão assim quando está desesperado para esconder algo. 9 dias depois do meu casamento, o perito em documentos entrou em contato comigo. O nome dele era Dr. Elliot Pierce. Durante 26 anos, ele havia analisado documentos suspeitos para tribunais, hospitais, companhias de seguro e até investigações federais. Ele não estava interessado em sentimentos. Ele queria apenas fatos. Quando cheguei ao escritório dele, os documentos médicos falsificados já estavam espalhados sobre uma grande mesa iluminada. Ao lado deles estavam as cópias oficiais do meu verdadeiro histórico médico do St. Catherine Medical Center. Ele não tentou me consolar. Não fez perguntas emocionais. Apenas apontou para uma cadeira. Observe. Ele colocou a primeira página falsa sob uma câmera de ampliação. A imagem apareceu em um grande monitor. A assinatura desse médico. Em seguida, ele colocou ao lado uma assinatura verdadeira do mesmo profissional. Parecem iguais, eu disse. Era para parecerem. Ele aumentou ainda mais a imagem. Foi quando pequenas diferenças começaram a aparecer. A assinatura verdadeira tem variações naturais de pressão da caneta, explicou, apontando para alguns traços. Aqui, por exemplo. Ele marcou algumas partes na tela. Mas esta não tem essas mudanças. Então o que isso significa? Ele olhou para mim. Significa que alguém copiou a assinatura. Depois, ele passou para a segunda página. O logotipo do hospital. Parece verdadeiro, falei. Parece. Mas não é. Ele colocou a imagem do documento falso ao lado de um documento oficial. O espaçamento entre essas letras está errado. Ele continuou analisando cada detalhe. O código de barras não corresponde a nenhum registro médico existente. Outra comparação. O número de identificação do paciente não pertence a ninguém. Mais uma página. E aqui está outro problema. Este documento menciona um programa de computador que nem sequer existia na data indicada.
Ele se afastou da mesa e olhou para os papéis. Isso não foi uma simples alteração. Alguém construiu uma falsa história médica tentando fazer parecer que ela sempre existiu. Cada página continha falhas. Não eram erros óbvios. Eram detalhes técnicos que apenas profissionais perceberiam. O Dr. Pierce se recostou na cadeira. Quem fez isso dedicou bastante tempo a esses documentos. Engoli em seco. Então eles queriam que esses papéis passassem por qualquer análise comum. Ele me olhou diretamente. Eles não foram criados para enganar você. Foram criados para enganar todo mundo ao seu redor. Aquela frase ficou na minha mente durante o resto do dia. Mais tarde, naquela mesma tarde, encontrei Elaine no escritório dela. Ela já tinha outra pessoa esperando, um investigador especializado em perícia digital chamado Owen Caras. Ele colocou um notebook sobre a mesa da sala de reuniões. Eu analisei as cópias digitais que seu pai distribuiu. E o que você descobriu? Esses arquivos não vieram de documentos antigos escaneados. Ele virou a tela na minha direção. Eles foram criados digitalmente. Owen abriu alguns campos ocultos dos arquivos. Esses documentos possuem histórico de edição. Franzi a testa. Mas eu pensei que arquivos PDF não mostrassem esse tipo de informação. A maioria não mostra. Mas quem criou esses arquivos cometeu um erro. Ele destacou algumas linhas na tela. O programa armazenou temporariamente informações sobre as alterações feitas. E o que isso revela? Identifica o dispositivo original usado para editar os documentos. Meu coração começou a acelerar. Você consegue descobrir de onde veio? Talvez. Ele olhou para Elaine. Vou precisar de autorização judicial para acessar mais registros. Ela apenas sorriu. Eu já solicitei. Uma semana depois, o pedido foi aprovado pelo juiz. Naquela mesma tarde, Owen me ligou. Encontramos o computador. Meu corpo ficou tenso. O quê? Os documentos foram criados em um notebook comprado há 6 meses. De quem era o notebook? Ele fez uma pausa antes de responder. Estava registrado no nome de Colin Bennett. Meu irmão mais velho. O mesmo homem que tinha sorrido enquanto meu casamento desmoronava diante de todos. Senti um enjoo tomar conta de mim. Mas isso não prova que ele criou os documentos. Não, Owen respondeu. Prova apenas que eles foram produzidos em um dispositivo registrado no nome dele. Ele fez uma pausa. Investigadores sérios não tiram conclusões antes das provas. E nós também não vamos fazer isso. Eu sabia que ele estava certo. Então surgiu uma nova descoberta. O setor de conformidade do hospital entrou em contato diretamente com Elaine. Minha mãe, Judith Bennett, havia passado semanas pesquisando na internet antes do casamento. O histórico recuperado de backups da nuvem da família revelou várias buscas. Formulário de alta hospitalar para imprimir. Modelo de prontuário médico. Documentos médicos falsos. Logotipo de hospital em PDF. Assinatura de médico editável. Todas aquelas pesquisas tinham sido feitas nos 2 meses anteriores ao meu casamento. Ninguém colocou aquilo ali. Ninguém invadiu o computador dela. Aquelas informações simplesmente estavam esperando para serem encontradas. Minha mãe tinha preparado aquela mentira muito antes do dia em que cuspiu no meu rosto. Enquanto isso, meu pai fazia exatamente o contrário do que eu esperava. Ele ficava cada vez mais barulhento. Todos os domingos, ele ia à igreja e contava a mesma versão para qualquer pessoa disposta a ouvir. O hospital está protegendo a Malalery. Eles estão encobrindo o erro de uma funcionária. Algumas pessoas acreditavam nele. Outras começaram a duvidar. Mas agora existia uma diferença simples. Ele tinha histórias. Eu tinha especialistas. Continuei em silêncio absoluto. Nenhuma entrevista. Nenhuma publicação nas redes sociais. Nenhuma tentativa de me justificar publicamente. Quanto mais meu pai falava, mais desesperado ele parecia. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Gavin apareceu na minha porta.
Tinham-se passado 23 dias desde que ele saiu da igreja no dia do nosso casamento. Ele parecia acabado. Como alguém que não conseguia dormir direito há semanas. Eu só preciso de 5 minutos. Não respondi. Eu sei que não mereço esses 5 minutos. Mesmo assim, abri a porta. Ele permaneceu parado do lado de fora. Eu fui até o hospital. Franzi a testa. Você foi? Sim. Eles não puderam falar sobre seus registros. Legalmente, eles não podiam. Eu fiquei em silêncio. Eu sei. Ele abaixou a cabeça. Mas eles me disseram uma coisa. O quê? Gavin respirou fundo. Eles disseram que, se aqueles documentos fossem verdadeiros. Ele me encarou. Existiriam registros oficiais que confirmariam tudo. Mas eles não encontraram nada. Fiquei em silêncio. Não existe nenhum registro real. Aquelas palavras ficaram entre nós. Depois de alguns segundos, ele abaixou a cabeça. Eu acho que falhei com você. Eu respondi sem esconder meus sentimentos. Falhou. Ele assentiu lentamente. Eu sei. Eu deveria ter confiado em você. Olhei para ele por um longo momento antes de responder. Eu não preciso de desculpas agora. Então do que você precisa? Da verdade. De toda a verdade. Fiz uma pausa. E preciso que você pare de esperar que eu conserte algo que foi você quem quebrou. Ele aceitou minhas palavras sem discutir. Quando caminhava de volta para o carro, parou por alguns segundos. Eu não vou desistir. Eu não respondi. Confiança não volta com promessas. Ela volta com atitudes. Na manhã seguinte, o Encaras ligou novamente. Mas havia algo diferente na voz dele. Ele parecia mais sério. Recuperamos arquivos apagados do notebook do Colin. Meu coração acelerou. Que tipo de arquivos? Versões de teste. Fiquei em silêncio. Testes? Sim. Rascunhos anteriores dos documentos médicos falsificados. Fechei os olhos. Quantas versões? 17. Ele fez uma pausa. E cada nova versão ficava mais convincente que a anterior. Naquele momento, tudo ficou claro. Aquilo não tinha sido uma mentira criada em um momento de raiva. Era um projeto. Um ataque cuidadosamente planejado meses antes de eu sequer vestir meu vestido de noiva. Pela primeira vez, os investigadores não estavam mais tentando descobrir se alguém tinha falsificado aqueles documentos. A pergunta agora era muito mais profunda. Quem planejou destruir minha vida? E por quê? A primeira ação judicial não foi contra meus pais. Ela foi criada para proteger meu nome. Antes de assinarmos qualquer documento, Elaine explicou sua estratégia. Se transformarmos isso em uma vingança pessoal, ela disse enquanto colocava os papéis sobre a mesa, nós vamos perder. Ela apontou para os documentos. Mas se transformarmos isso em uma questão de provas. Ela fez uma pausa. Os fatos vão falar por nós. Assinei. Não porque queria dinheiro. Mas porque minha carreira, minha reputação e minha vida dependiam de restaurar a verdade. Nas próximas 48 horas, 3 medidas legais diferentes foram iniciadas. Uma ação civil por difamação. Um pedido judicial para preservar todos os dispositivos eletrônicos ligados à criação dos documentos falsos. E uma denúncia formal solicitando investigação criminal sobre a produção e o uso de registros médicos falsificados. Nada aconteceu como nos filmes. Ninguém foi preso imediatamente. Nenhuma câmera apareceu na frente da minha casa. Investigações reais acontecem em silêncio. E esse silêncio incomodava minha família. Mas me protegia. Uma semana depois, ordens judiciais obrigaram Harold, Judith e Colin Bennett a entregarem seus celulares, computadores e HDS externos para análise forense. Eles não podiam apagar arquivos. Não podiam trocar dispositivos. Não podiam alegar que algo havia desaparecido. Especialistas fizeram cópias completas de cada informação armazenada exatamente como estava. A verdade estaria nos detalhes.
Enquanto tudo isso acontecia, eu voltei ao trabalho. Todas as manhãs, eu voltava ao hospital para cuidar dos bebês prematuros. Todas as noites, precisava responder a mais uma rodada de perguntas dos advogados. Eu recusava todos os pedidos de entrevista. Uma emissora local chegou a oferecer um espaço para que eu contasse minha versão, mas Elaine respondeu por mim. Minha cliente só falará no tribunal. Essa se tornou nossa regra. Nada de declarações públicas. Nada fora da sala de audiência. 3 semanas depois, Gavin ligou novamente. Dessa vez, eu decidi atender. Não vou ocupar muito do seu tempo. Estou ouvindo. Eu contratei alguém. Fiquei confusa. Quem? Um investigador particular. Balancei a cabeça imediatamente, mesmo sabendo que ele não podia me ver. Gavin. Não é para investigar você, ele interrompeu com cuidado. É para investigar seu pai. Aquilo me pegou de surpresa. Eu não pedi que você fizesse isso. Eu sei. A voz dele parecia cansada. Mas eu precisava descobrir se o homem em quem eu confiei era realmente o mesmo homem que destruiu nosso casamento. Ele respirou fundo. Eu descobri algumas coisas. Que coisas? O investigador conversou com pessoas que trabalharam com seu pai no passado. Fiquei em silêncio. Ele descobriu que, há 20 anos, Harold acusou um antigo sócio de roubar dinheiro da empresa. Então era verdade? Não. A resposta veio rapidamente. O que aconteceu? Seu pai apresentou documentos contábeis falsificados para sustentar a acusação. Eu senti meu corpo ficar tenso. O quê? O processo foi encerrado antes de chegar ao julgamento. Os documentos sumiram e não houve nenhuma acusação criminal. Ele fez uma pausa. Mas essa não foi a primeira vez que ele usou documentos falsos para controlar alguém. Meu estômago se apertou. Aquilo não era algo novo. Era um padrão. O que aconteceu no meu casamento não tinha sido apenas um momento de raiva ou uma decisão impulsiva. Era a primeira vez que aquela manipulação tinha sido direcionada contra mim. Eu deveria ter percebido antes, Gavin disse com a voz quebrada. Quando seu pai me entregou aqueles papéis, eu acreditei nos documentos em vez de acreditar na mulher que eu amava. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então respondi. Eu não posso mudar o que aconteceu. Eu sei. E eu não espero que você consiga me perdoar agora. Tudo bem. Porque naquele momento, perdão já não era a principal questão. Era confiança. E confiança não seria reconstruída com palavras bonitas. Teria que ser recuperada através de atitudes, uma escolha de cada vez. Mais um mês se passou. Então Owen Caras ligou novamente. Acredito que terminamos a investigação digital. A voz dele parecia diferente. Mais segura. Recuperamos todo o histórico de edição dos arquivos. Na tarde seguinte, encontrei Owen e Elaine. Um enorme monitor mostrava várias linhas do tempo, registros de acesso, sessões de edição, movimentações de arquivos e cópias armazenadas na nuvem. No começo, nada parecia extraordinário. Até Owen começar a explicar. Os documentos falsificados do hospital não foram feitos de uma única vez. Ele apontou para o primeiro registro. Primeiro, alguém baixou um modelo de documento. Depois mostrou outra etapa. Depois adicionaram o logotipo do hospital. Mais um clique. Depois inseriram uma assinatura médica copiada. Outra tela apareceu. Depois acrescentaram as informações do paciente. Ele continuou mostrando os registros. Houve 32 sessões diferentes de edição. Olhei para ele, tentando absorver tudo aquilo. Durante quase 4 meses, aqueles documentos foram sendo construídos aos poucos. Elaine cruzou as mãos sobre a mesa. Então isso não foi uma reação impulsiva. Não, respondeu Owen. Foi planejado. Ele ampliou outra parte da linha do tempo. O mais interessante está aqui. Na tela apareceram 3 contas diferentes. O notebook de Colin. O e-mail de Judith. O armazenamento na nuvem de Harold. Meu coração começou a bater mais rápido.
Eles se conectam? Exatamente. Owen apontou para os registros. Os arquivos foram transferidos várias vezes entre esses 3 pontos. Naquele momento, ninguém precisava mais imaginar o que tinha acontecido. Os próprios dispositivos estavam contando a história. Então veio a última descoberta. Owen abriu um arquivo que havia sido apagado. Não era um documento médico. Era uma lista. Uma simples checklist com apenas 6 itens. Reservar a igreja. Confirmar o fotógrafo. Imprimir os documentos hospitalares. Entregar os papéis para Harold. Confrontar Mallory antes dos votos. Gravar tudo. Ninguém na sala disse uma palavra. Eu apenas fiquei olhando para aquelas 6 linhas. Meu casamento não tinha sido destruído por uma explosão de raiva. Ele tinha sido planejado. Organizado com o mesmo cuidado usado para escolher as flores, a música e todos os detalhes da cerimônia. Cada traição tinha seu próprio lugar naquela lista. Elaine fechou o notebook lentamente. Acho que estamos prontos. Olhei para ela. Prontos para quê? Ela sustentou meu olhar. Para a verdade. Toda a verdade. Na manhã seguinte, em frente ao tribunal, encontrei Colin pela primeira vez desde o dia do casamento. Ele estava saindo com o advogado dele, enquanto eu chegava acompanhada de Elaine. Ele parou no meio do caminho e olhou diretamente para mim. Havia um sorriso no rosto dele, mas não era de confiança. Era nervoso. Forçado. Ele soltou uma pequena risada. Você ainda pode acabar com tudo isso. Como? Desista dos processos. Diga para todos que foi apenas um mal-entendido. Fiquei olhando para ele com calma. Um mal-entendido? Ele assentiu. Isso salvaria a família. Pela primeira vez em semanas, eu sorri. Não. Isso só salvaria a mentira. O sorriso dele desapareceu. Continuei andando, e ouvi Elaine falar baixinho ao meu lado. Ele acabou de cometer outro erro. O que você quer dizer? Ela olhou para trás, na direção de Colin. Ele tentou interferir em um processo que já está em andamento. Ela fez uma pausa. E aquela entrada do tribunal possui câmeras de segurança com áudio. Pela primeira vez desde o meu casamento, eu não sentia medo. Porque todas as vezes que eles tentavam se proteger, acabavam entregando mais uma prova contra eles. Naquele dia, o tribunal estava lotado antes mesmo da chegada do juiz. Não porque meu caso envolvia pessoas famosas. Mas porque praticamente toda a cidade tinha visto meu casamento desmoronar diante dos próprios olhos. Alguns acreditaram nos meus pais. Outros acreditaram em mim. Agora, ninguém precisava mais escolher um lado. As provas fariam isso. Sentei ao lado de Elaine usando um simples terno azul marinho. Não era o vestido de noiva que tinha se tornado um símbolo de humilhação. Também não era preto como se eu estivesse de luto. Era apenas eu. Do outro lado da sala estavam meu pai, Harold, minha mãe, Judith, e meu irmão, Colin. Pela primeira vez na minha vida, nenhum deles controlaria a história. O juiz controlaria. A promotoria começou com uma frase que mudou imediatamente o clima da sala. Este caso não é sobre alguém ter o direito de discordar de um casamento. Ela fez uma pausa. Este caso é sobre 3 pessoas que, conscientemente, criaram documentos médicos falsos, divulgaram esses documentos publicamente e destruíram a reputação de outra pessoa através de uma fraude planejada. Sem gritos. Sem cenas dramáticas. Apenas fatos. A primeira testemunha foi Valerie Sutton, do setor de conformidade do hospital. Ela explicou como todos os registros médicos verdadeiros possuem identificadores únicos, informações internas e padrões técnicos que não podem ser simplesmente recriados por qualquer pessoa. Ela apresentou meu histórico médico verdadeiro. Depois mostrou os documentos falsificados. O número de identificação desse paciente nunca existiu no nosso sistema. Ela virou outra página. O médico indicado aqui já estava aposentado quando esse suposto procedimento teria acontecido. Mais uma página foi exibida. O registro eletrônico menciona um sistema que o hospital só passou a utilizar anos depois.
A promotora então perguntou: então esses documentos? Valerie respondeu sem hesitar: nunca foram criados pelo St. Catherine Medical Center. Os jurados começaram a fazer anotações. Depois foi a vez do Dr. Elliot Pierce. Ele passou quase 2 horas explicando como as assinaturas haviam sido falsificadas. Imagens ampliadas apareceram nos monitores do tribunal. Diferenças na pressão da escrita. Marcas de rastreamento. Camadas digitais inconsistentes. Cada detalhe mostrava a mesma conclusão. A ciência era impossível de ignorar. Finalmente, a promotora fez a pergunta: doutor, na sua opinião profissional, esses documentos eram autênticos? Não. Eles eram sofisticados? Sim. Eles foram criados de maneira intencional para parecerem verdadeiros? Ele respondeu com firmeza: foram. O advogado de defesa tentou sugerir que outra pessoa poderia ter criado aqueles documentos. Mas o Dr. Pierce permaneceu tranquilo. Ele não precisava de suposições. Ele tinha provas. Eu não posso determinar a motivação. O Dr. Pierce apontou para os documentos sobre a mesa. Tudo o que posso afirmar profissionalmente é que houve falsificação. Depois, foi a vez de Owen Caras prestar depoimento. Ele conectou o notebook ao sistema de exibição do tribunal, e a tela começou a mostrar toda a trajetória dos arquivos. Cada alteração. Cada versão salva. Cada transferência feita entre o computador de Colin, o e-mail de Judith e o armazenamento na nuvem de Harold. Não eram opiniões. Eram registros digitais. A promotora caminhou até a tela. Senhor Caras, quem criou a primeira versão desses documentos? Ele ampliou um dos arquivos. O modelo inicial foi criado no notebook de Colin Bennett. Em seguida, mostrou as versões seguintes. Depois disso, as alterações foram compartilhadas diversas vezes entre os dispositivos dos 3 envolvidos. A promotora exibiu então a lista recuperada do computador. Reservar a igreja. Confirmar o fotógrafo. Imprimir os documentos hospitalares. Entregar os papéis para Harold. Confrontar Mallory antes dos votos. Gravar tudo. O tribunal ficou completamente em silêncio. Ela olhou para Colin. Isso foi planejado? O advogado de defesa se levantou imediatamente. Objeção. O juiz aceitou a objeção e pediu que a pergunta fosse reformulada. A promotora respirou fundo. Senhor Caras, o que essa lista demonstra? Owen respondeu de forma técnica. Ela indica um processo de preparação que aconteceu durante vários meses. Não era necessário explicar mais nada. As provas falavam por si. Então algo inesperado aconteceu. Gavin foi chamado para depor. Não como meu noivo, mas como testemunha. Ele caminhou até o banco das testemunhas lentamente. A promotora fez apenas uma pergunta. Quando Harold Bennett entregou aqueles documentos a você, o que você acreditou? Gavin respirou fundo. Eu acreditei que eram verdadeiros. Por quê? Porque pareciam reais. Ela assentiu. E o que aconteceu depois que especialistas analisaram os documentos? Ele olhou para o júri. Eu percebi que confiei em papéis falsificados mais do que na mulher que eu amava. A sala permaneceu em silêncio. Ele continuou. Esse é um erro que vou carregar pelo resto da minha vida. Ninguém aplaudiu. Ninguém tentou consolá-lo. Porque às vezes a verdade machuca todas as pessoas envolvidas. Finalmente, chegou a vez do meu pai testemunhar. Harold ainda insistia que tudo o que fez era para proteger a família. A promotora se aproximou com calma. Senhor Bennett, por que o senhor interrompeu o casamento da sua filha? Ele olhou para o júri. Ela nos abandonou. A promotora pegou os documentos falsificados. Não, senhor Bennett. Ela colocou os papéis diante dele. O senhor tentou destruir o futuro dela porque não conseguia mais controlar as escolhas dela. Meu pai desviou o olhar. Depois foi a vez da minha mãe. Judith admitiu que havia pesquisado modelos de documentos hospitalares, mas afirmou que era apenas curiosidade.
A promotora então apresentou meses de histórico de buscas, formulários de alta hospitalar para imprimir, registros médicos editáveis, assinaturas falsas de médicos, modelos de prontuários. Então perguntou em voz baixa: Senhora Bennet, quantas pessoas pesquisam documentos médicos falsificados apenas por curiosidade? Minha mãe não respondeu. O silêncio respondeu por ela. Depois, Colin subiu ao banco das testemunhas. No começo, negou ter criado qualquer coisa. Até Owen apresentar as 17 versões anteriores recuperadas do notebook dele. Cada nova versão era mais convincente. Cada ajuste tornava a falsificação mais difícil de perceber. A promotora olhou para ele. Por que criar 17 versões de teste se os documentos eram verdadeiros? Colin encarou o monitor. Seu advogado sussurrou algo em seu ouvido durante quase 20 segundos. Mas Colin permaneceu calado. E naquele momento, o silêncio dele disse mais do que qualquer resposta. 3 dias depois, o júri voltou à sala. Um por um, os jurados ocuparam seus lugares. O funcionário do tribunal começou a ler os veredictos. Harold Bennett foi considerado culpado pelos crimes comprovados durante o julgamento relacionados à criação e utilização de documentos falsificados, além da difamação pública sustentada pelas provas apresentadas. Judith Bennett foi considerada responsável por sua participação na distribuição dos registros médicos falsos e pelas demais condutas comprovadas durante o processo. Colin Bennett também foi responsabilizado pela criação e participação no esquema dos documentos falsificados, além das outras acusações confirmadas pelas provas apresentadas durante o julgamento. Depois veio a decisão da parte civil. O tribunal determinou uma indenização pelos danos causados à minha reputação profissional, pelo sofrimento emocional, pela perda financeira e pelos custos legais que enfrentei. Mas o dinheiro nunca foi a verdadeira vitória. O que importava era a decisão oficial registrada pelo tribunal. Finalmente estava escrito aquilo que eu sabia desde o dia do meu casamento. A história do aborto nunca existiu. Foi uma mentira criada. Foi uma invenção. Enquanto os agentes acompanhavam meus pais e meu irmão para fora da sala do tribunal, meu pai olhou para mim uma última vez. Sua voz saiu quase como um sussurro. Eu fiz isso porque não queria perder minha filha. Olhei diretamente para ele. Não, pai. Você perdeu sua filha. Ele ficou parado. No dia em que decidiu que uma mentira era mais importante do que eu. Ele abaixou a cabeça. Pela primeira vez na minha vida, meu pai não tinha nenhuma resposta. 18 meses depois, não havia uma catedral. Não havia uma orquestra. Não havia centenas de convidados esperando para descobrir se a cerimônia seria interrompida novamente. Havia apenas uma velha árvore de carvalho no meio do jardim botânico a Showcroft. O ar daquela manhã carregava o cheiro de grama fresca e rosas. 32 cadeiras brancas estavam organizadas diante de um pequeno arco de madeira decorado com flores silvestres. Ali estavam apenas as pessoas que permaneceram ao nosso lado quando tudo desmoronou. Tessa. A avó de Gavin, Eleanor. Alguns amigos próximos. 3 enfermeiras do hospital. Mais ninguém. 100 jornalistas. 100 parentes tentando criar uma cena. Sem drama. Apenas paz. Enquanto eu estava debaixo da árvore, ajustando a manga do meu vestido simples em tom marfim, Tessa sorriu. Você parece muito mais tranquila do que no seu primeiro casamento. Soltei uma risada baixa. Porque esse não é mais o meu primeiro casamento. Ela apertou minha mão. Não. Esse é o seu casamento de verdade. A música começou. Não havia coral. Apenas o som de um violino. Comecei a caminhar em direção a Gavin. Dessa vez, ninguém entrou no corredor. Ninguém gritou. Ninguém tentou me impedir. Quando cheguei à metade do caminho, o celebrante sorriu. Antes de começarmos, temos uma tradição. Ele olhou ao redor. Quem entrega esta noiva? Sorri antes que qualquer outra pessoa pudesse responder. Eu mesma me entrego. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era tranquilo. Era cheio de significado. Os olhos de Gavin se encheram de lágrimas.
Quando finalmente cheguei até ele, ele sussurrou: Desculpa por ter demorado tanto para me tornar o homem que você merecia. Fiquei olhando para ele por alguns segundos. Eu não voltei porque você pediu desculpas. Eu sei. Eu voltei porque, durante 18 meses, você nunca parou de tentar merecer uma segunda chance. Ele assentiu. Vou passar o resto da minha vida fazendo isso. A cerimônia durou menos de 15 minutos. Sem discursos enormes. Sem promessas exageradas. Apenas palavras sinceras. Quando o celebrante nos declarou marido e mulher, todos sorriram. Não houve aplausos exagerados. Não houve gritos. Apenas uma felicidade silenciosa. E aquilo parecia exatamente certo. Meses depois, a vida voltou ao normal. E eu descobri que amava a cada momento dessa normalidade. Voltei a trabalhar em tempo integral na unidade de terapia intensiva neonatal. Mais uma vez, famílias confiavam a mim os menores pacientes que segurariam em seus braços. Alguns pais que acompanharam o julgamento às vezes me reconheciam. Mas ninguém mais perguntava sobre o casamento. Eles perguntavam apenas sobre seus bebês. E era assim que deveria ser. A decisão civil ajudou a cobrir meus gastos jurídicos. O que restou se tornou o começo de algo novo. Eu e Elaine criamos uma organização sem fins lucrativos para oferecer orientação jurídica gratuita a pessoas vítimas de documentos falsificados, fraude de identidade e difamação dentro da própria família. Não porque eu queria reviver o meu passado. Mas porque eu nunca quis que outra pessoa enfrentasse aquilo sozinha. Todos os meses, ajudávamos pessoas que tinham ouvido: Ninguém vai acreditar em você. E todos os meses provávamos que isso não era verdade. Em uma tarde de outono, Elaine me ligou. Recebemos a aprovação. Para quê? O arquivo de evidências. Peguei meu carro e fui até o tribunal do condado. Dentro de uma sala segura de arquivos, havia centenas de caixas lacradas com provas de processos já encerrados. A funcionária me entregou um último formulário. Assinei meu nome, com cuidado, coloquei os documentos médicos falsificados originais no arquivo permanente de evidências. Olhei para aqueles papéis uma última vez. As assinaturas falsas. O diagnóstico inventado. O procedimento que nunca aconteceu. Durante 18 meses, aquelas páginas tentaram definir quem eu era. Tentaram transformar uma mentira na minha identidade. Mas agora elas eram apenas o que sempre deveriam ter sido. Provas. A funcionária fechou a caixa de arquivo e colocou o selo oficial. Ela permanecerá guardada aqui permanentemente. Assenti. É assim que deve ser. Quando estava saindo da sala, parei por um instante. Coloquei minha mão sobre a caixa e sussurrei. Esses documentos foram criados para pagar o meu futuro. Um pequeno sorriso apareceu no meu rosto. Mas acabaram se tornando a prova que me devolveu ele. Naquela noite, Gavin e eu caminhamos pelo jardim botânico onde havíamos nos casado. O velho carvalho continuava exatamente no mesmo lugar. Forte, silencioso, indiferente a tudo o que tinha acontecido sob seus galhos. Ele segurou minha mão. Sabe uma coisa? Olhei para ele. Eu costumava pensar que nosso primeiro casamento tinha sido o dia em que perdemos tudo. Olhei para as folhas da árvore se movimentando com o vento. Não foi. Então o que foi? Pensei por alguns segundos. O dia em que descobrimos o verdadeiro valor da verdade. Ficamos ali em silêncio por mais um minuto. O vento passava suavemente entre os galhos, como se aquele lugar finalmente tivesse encontrado paz. Pensei nos meus pais. Não com raiva. Não com ódio. Apenas com aceitação. A justiça havia responsabilizado eles. O tribunal havia restaurado meu nome. Mas nada disso foi o que realmente me trouxe paz. A paz veio muito depois. Veio no momento em que percebi que eles já não tinham mais poder sobre a minha história. Eles tentaram me definir através de documentos falsos. Eu escolhi me definir através da verdade. Enquanto Gavin e eu caminhávamos para longe sob a luz suave do fim da tarde, olhei para trás uma última vez para aquela árvore. E sorri. Algumas famílias são responsáveis pelo começo da nossa história.
Outras nos ensinam porque precisamos construir o nosso próprio caminho. A minha fez as duas coisas.